Nós vamos continuar um papo que a gente levou na semana anterior. Nós começamos a falar sobre uma onda conservadora que tem ocorrido no Brasil, muito em função da gente ter um governo, né, teoricamente de esquerda, que está numa situação assim de fragmentação ou qualquer outra coisa que você queira classificar como um momento difícil para essa realidade. E a gente continua essa conversa hoje, e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre como é que essa realidade também ela acontece nas mídias digitais, né? Nas redes sociais, onde todos nós estamos de uma forma ou outra, com uma maior ou menor intensidade. E eu continuo com os nossos convidados da semana passada, o Sebastião Vianney, que é professor e antropólogo, o Alexandre Henry, que é juiz federal e colunista do Correio de Berlândia, tem uma coluna na contracapa do Revista às terças-feiras, e o Maurício Ricardo Quirino, colega jornalista, cartunista, que dispensa apresentações. Os três estavam aqui na semana passada. Hoje, assim, vou começar com você, porque eu acho que você é que sofre mais com isso. Como é que está sendo fazer humor, você que já está nessa lida há muito tempo, com esse novo cenário do politicamente correto, mudou? Você sabe que você está pegando um dos caras que tem uma posição mais polêmica entre os humoristas em relação a essa coisa do politicamente correto, né? Porque tem até uma brincadeira na internet, que é a zoeira never ends, né? A zoeira nunca acaba, que justificaria todas as coisas. E eu acho um paradoxo gigante a gente falar assim que em conservadorismo, se você fala que a gente lutar pelos direitos dos gays não é conservador e não é conservador, por que passa a ser liberal no humor você poder sacanear o gay entendeu? Existe sabendo que a gente está vivendo um momento de afirmação positiva necessária para a aceitação na sociedade de uma parcela da sociedade que é discriminada, e isso é fato. Então, a gente ouve muito falar assim que em nome do humor vale tudo, que o humor não pode ter limite. Agora, eu como humorista chego a apanhar... engraçado, né? Eu poso de conservador às vezes porque eu quero defender as minorias, olha só. Você é liberal quando defende, não digo você, né? O cidadão é liberal quando defende o casamento gay, para ser bem objetivo, e é conservador quando faz uma piada de gay. Exatamente. Agora, o que acontece? É até bom que semana passada eu falei de uma coisa aqui que é importante, que a gente estava falando, que eu falei aqui da ascensão do pessoal do stand-up. Eu adoro stand-up, o pessoal de São Paulo. Só que a galera falava para uma plateia que pagou para vê-los, né? Um pessoal que tá naquela vibe. De repente você joga em TV aberta. Se você levar o mesmo conceito, você tem que entender que você está falando para gente que não pagou para te ver, que está zapeando, que vai dar de cara com você ali. Então não tem que estar alinhado com o seu pensamento, e pode se ofender sim com aquilo que você está dizendo. Eu não acho que todo mundo tem que ter responsabilidade sobre o que está falando. Você está dizendo, por exemplo, uma piada de gay, que é uma coisa que a vida inteira foi feita. Fazer isso num teatro, num stand-up é uma coisa. Outra coisa é no programa de televisão. Eu acho que sim. Isso não é ser duas caras. Eu acho que a gente vai começar a chegar num ponto, a sociedade vai começar a chegar num ponto em que não vai ter mais graça. Vai ser tão normal a família gay, conviver com gay, que não vai ter graça. Enquanto essa piada foi engraçada, como já foi muito engraçada a piada de negro, hoje em dia é constranedor para muita gente. Na geração crime, dos nossos avós, hoje em dia é crime. Não é só crime, a gente não ri. Eu, por exemplo, me sinto constrangido com algumas coisas. Aquele chamado humor negro, que até o termo já remete a isso. Então a gente tem que ter esse cuidado de saber que a zoeira tem fim, sim. O que eu acho absurdo é quando vem uma Vanessa Camargo e processa um Rafinha Bastos, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente cita muito como referência de liberdade. Lá é o seguinte, a celebridade, ela sabe que por ser celebridade ela está exposta a coisas que as pessoas normais não estão. Então lá a celebridade entra na brincadeira, se processar um humorista... Não, lá tem programa que é só desconexão, né? Se processar um humorista vai perder. Agora no Brasil os tribunais ainda são conservadores o suficiente para dar razão para uma celebridade, né? Aí mexeu aqui, agora não como colunista do jornal Correio de Berlândia, mas como Mas você entendeu a enorme diferença de você sacanear uma minoria e sacanear uma celebridade? Assim, acho que... Claro, porque a questão do público... É o Pelé que fala de si próprio na terceira pessoa, né? O Pelé, entende? O Edson e o Pelé. A celebridade, ela é o Pelé, ela não é o Edson. Então ela tem que entender que quando alguém tá brincando, tá zoando a persona dela, não ela. O que não acontece com as pessoas que não são públicas e muito menos com as minorias.
Na verdade, nós temos o direito sempre trabalha numa zona cinzenta muito grande, né? Nessa questão da limitação da liberdade de expressão e do controle também do respeito à outra pessoa, da intimidade, da vida privada, nós temos todo um mundo que precisa definir caso a caso. Falando dos Estados Unidos, eu vejo nesse ponto uma diferença da nossa sociedade. Os Estados Unidos permitem, por exemplo, manifestações nazistas. Até onde eu sei, isso não é proibido. Eles tentam, com a justificativa de que leva a liberdade de expressão. A liberdade de expressão lá tem um outro nível. Eu não sei se a nossa sociedade está preparada para isso. Aí entram os tribunais nessa ponderação. Eles não vão adotar nenhuma tradição americana de liberdade total, mas também não vão para o outro lado. Aí fica na mão de caso a caso. Naquela lógica da minoria, né? Se tem a minoria gay, por exemplo, tem a minoria nazista, e aí, né, as duas merecem ser tratadas da mesma forma. Por mais que o nazista defina, um nazista lá, por exemplo, não vai defender câmara de gás, como aconteceu no passado, mas defenda a supremacia de um... mas a tendência, a tendência do judiciário que eu vejo é resguardar a liberdade de expressão. Pois é, você acha Tanto que nós tivemos agora o julgamento das biografias, essa é uma tendência porque o nosso topo do judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, não é conservador. E, queiramos ou não, o judiciário, ele é responsável por dar alguns passos na sociedade, como nós vimos a Suprema Corte Americana agora do casamento gay. Em primeira instância também. No caso do Rafinha Bastos, que você citou, realmente foi condenado, teve que pagar. Eu acho isso absurdo. É complicado também. Eu enfiei os Estados Unidos nisso, mas já me arrependi. Porque também é outro nível também, até a maneira... No caso do Rafinha Bastos, tem um negócio religioso no meio, né? Porque é um valor cristão, da família, de criança. Ele só quis dizer, ele se expressou mal, ele só quis dizer que achava a Vanessa uma mulher muito atraente, mesmo grávida. É apenas isso. É um absurdo que tenham dado alguma leitura de que ele tinha qualquer intenção de abusar de um feto, né? É um negócio meio besta. Na verdade, ela é uma pessoa pública, projeta uma imagem de sensualidade, grava um monte de músicas com letra provocativa, e o cara só elogiou, falou, mesmo grávida, eu te acho atraente. Basicamente é isso. Agora o resto é leitura. Agora, só para não ficar no ar isso, eu citei os Estados Unidos aqui, mas é uma outra realidade, né? Até as minorias lidam com isso de outra maneira, crescem de outra maneira, não são tão dodóis, porque lá sabe como é que a coisa funciona. Então também a pessoa também é preparada desde cedo, porque ela sabe que vão poder zoar ela, mas que ela vai ter muita coisa lá que aqui no Brasil não tem, né? Tem a liberdade para ser criticada, mas também tem um nível de liberdade de ir e vir, de se expressar que é muito maior. Então é uma minoria que precisa de muito menos proteção e cuidados, né, do que aqui, onde a luta ainda está lá embaixo, e mesmo subindo. assim tem muito conflito, né? Se for ver de negros e brancos, por exemplo. Essa coisa do politicamente correto, você acha que nós estamos num momento assim de que nós estamos meio sem referência, Vianney? Olha, eu estava pensando agora há pouco, justamente aquilo que a gente começou falando, né, das conveniências, né, da época e das conveniências. Por exemplo, as cantoras do rádio na década de 1940, Dalva de Oliveira, não é isso? Araci, Marlene, e tal. Só faltava as pessoas dizerem que elas eram prostitutas, né? Mulher cantora, mulher dançarina, atriz depois, né? Eram na década de 1980, 90, se eu não estou enganado, algumas começaram a dançar a boquinha da garrafa, não é verdade? E ninguém começou a falar que eram prostitutas, posaram na Playboy, e as crianças... Tinha concurso em televisão e redacional para eleger e as crianças passaram a ver naquilo algo, né, os pais interessante. Os pais incentivaram a comprar botinha disso aqui, daquilo, a garrafinha da Carla Pérez, Pérez e tal. Então, esses padrões mudam de acordo com a conveniência. De acordo com a conveniência, com a época. Olha, são os tempos, né? As modas, né? A gente perdeu esse parâmetro de passado e presente, de tradição e de moda. Da semana passada você falou essa coisa do modismo, né? Uhum. Que isso é muito característico da nossa cultura. Você acha que
isso reflete, claro, isso é óbvio, mas assim, nas redes sociais fica muito claro, né? O modismo. Nas redes sociais, né? O que a gente pode chamar de que um pensador americano, Richard Sennett, que escreveu lá sobre o declínio do homem público, que ele chama de psique privatizada. Nós estamos com a psique privatizada. É o individualismo, o egocentrismo tomando conta. Então eu quero dar opinião minha. Eu não pensei sobre a minha opinião, mas eu quero botar lá. Eu promovo até um reality show para emitir a minha opinião. E aí a tecnologia ajuda muito. E né? No momento em que você tem rede social e qualquer um tem uma voz, né? O que é bom, né? A princípio. Mas é muito menos para você emitir realmente a sua opinião, aquilo que você pensa, porque como o Maurício diz, o conteúdo é muito, né? Muito raso, mas muito mais para projetar o próprio ego nas redes sociais. Aí Isso eu acho muito problemático. Eu puxo para o judiciário para mostrar que o judiciário tenta acompanhar uma evolução. E eu vi muito isso na decisão de um colega sobre a transexual que foi o desfile da da parada gay. Ela entrou com 7 ações, segundo eu li na imprensa, com 7 ações indenizatórias. Aquela que ela fez queria, uma performance crucificada. Eu não vou dizer que ela queria, que é questão de ego, mas ela queria mostrar um ponto de vista e se expor. O colega o juiz indeferiu a liminar, dizendo, olha, você se expôs, você colocou a sua opinião, você não pode achar ruim de pessoas que deram uma opinião contrária. Assim como você tinha o direito de fazer a performance na cruz, as pessoas têm direito de... É o que vem a questão das personalidades públicas, que o judiciário sempre também entendeu que a proteção da honra e da intimidade delas é mais frágil, porque elas se expõem. Só que aí nós entramos em outro campo. E hoje todo mundo está se expondo. Quem é personalidade pública no mundo da internet e quem não é? Para quem nós vamos dar uma proteção maior à honra e à intimidade e para quem nós não vamos dar? Nós estamos com uma evolução muito complicada. Isso dá 3 programas, porque você tem toda uma juventude que a legislação não acompanhou a forma de pensar, uma garota de 14 anos se expõe de propósito e quer ver o vídeo dela divulgado. Quanto mais viu, eu acho que a legislação não estava preparada ainda para acompanhar isso. Agora, o que eu vejo, e já vi isso na época do Twitter, quando surgiu a rede social Twitter, 2007, por aí, me assustou, porque é o problema do efeito manada, né? A pessoa formadora de opinião falar alguma coisa e aí todo mundo vem. Então, se ela começar a destruir uma pessoa, aquilo vira um bullying que não tem limite, que não acaba. E eu associo isso tudo, também não foi colocado aqui, mas eu vou jogar até pra gente debater aqui, que muito do que acontece no Brasil está muito relacionado com a queda da qualidade da educação, né? Piada não adianta, é capacidade cognitiva. Se você brinca com um bebezinho assim, cadê? Achou? E o bebê gargalha, porque aquele é o nível de compreensão dele. Quem vai entender uma piada mais sofisticada, falando de política, ou uma coisa mais sutil, é uma pessoa que vai ter uma capacidade cognitiva maior. Então, quanto mais a gente vê o humor andando para trás, ficando mais selvagem, mais primário, mas é a volta do circo romano, né? Das pessoas se divertindo com sangue. Uma prova disso é o vídeo da dissecação do cadáver do Cristiano Araújo, que foi compartilhado absurdamente. Eu acho que isso, para mim, não deixa de ser uma volta ao circo romano. Mas isso é a lógica do prazer em ver a desgraça do outro e não da gente, né? Isso está nos programas de policiais. Sim, mas é uma curiosidade mórbida que agora tem um canal para ser banalizado, coisa que não tinha. A diferença é que hoje você não tem mais controle. Eu já estou sendo cobrado para chamar o intervalo aqui, já tem um tempo, então nós vamos para o intervalo, mas rapidinho a gente volta aqui, continuando esse papo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlandia.com.br, confira as novidades e anuncie.
Voltamos com o Correio TV Debate, falando sobre onda conservadora, sobre politicamente correto na internet. É uma sequência de 2 programas, daria para fazer 3, 4. Mas aí o Maurício Cicado falou no bloco anterior dessa questão da qualidade da educação, você disse que queria complementar. Na verdade, a gente precisa pegar... Eu concordo com a questão da baixa qualidade hoje na educação, principalmente na educação básica, que reflete depois no ensino superior, mas eu acho que a explicação não está só, por exemplo, na estrutura das escolas, nos salários dos professores, na formação. Isso vem lá de casa. Nós tivemos uma reação muito grande a qualquer forma de autoritarismo, vindo do tempo da ditadura militar, e tivemos uma educação muito mais liberal. Só que, de certa maneira, essa educação dentro de casa, ela vedou a disseminação de uma ideia de que existe uma certa autoridade, uma certa hierarquia na sociedade e um respeito. Aí as crianças passaram a ir para a sala de aula sem referência. Eu digo sempre um caso da minha esposa que foi professora, ela me contou que uma mãe de aluno chegou na escola onde ela dava aula, na escola particular, menino de, sei lá, 6, 7, 8 anos, não me lembro, proibindo os professores de não darem 10 para a criança. E eu verifico isso, uma total mudança de comportamento do aluno na sala de aula, respaldado pelo pai. A gente tem uma chargezinha na internet que Maurício Cicado deve conhecer, muito popular, da década de 60, o professor dando uma nota ruim para a criança e os pais brigando com a criança. E hoje eles brigando com o professor. Então, eu acredito que essa deteriorização da educação, ela também tem causa lá dentro da casa de cada um, que é o pai não apoiar, os pais não apoiarem a escola. Pelo contrário, né? Você concorda com isso? Então, a crise da educação é a crise da autoridade. Por isso que eu estava chamando aquele momento anterior, da semana passada, quais são os pontos positivos, né, dessa sociedade que avança, a dinâmica social, da mudança de comportamento, e quais são os pontos negativos, e inclusive do conservadorismo também, ele tem coisas boas. Porque, veja bem, nós éramos uma sociedade, e ainda temos muitos resquícios dela, de sermos um povo autoritário. Eu vou te bater para você aprender. A educação é diretamente associada com o castigo. Agora, bater é feio. Eu tenho que ser amiguinho do meu palmada, filho. Eu tenho que ser amiguinho dos filhos. Feio não, é crime, né? Eu tenho que ser amigo dos amigos do meu filho e tudo mais. Nós estamos deixando de ser autoritários, mas não estamos sabendo colocar a autoridade no lugar disso. Está ficando um vazio. E aí, acho que é isso que aí você está falando na educação. Aí você está levantando um aspecto positivo dessa onda conservadora. Eu estou falando assim, da tradição, menos do conservadorismo, mas daquilo que é próprio da tradição. Claro, tem muita coisa da tradição que está ficando para trás, essa coisa, né, de colocar homossexual na cadeia, no manicômio. Homossexualismo já saiu do Código Internacional de Doença em 1990, né, 1990. O machismo está perdendo força, são coisas, o autoritarismo, essa coisa de bater para educar, essas coisas de certa maneira estão ficando para trás. O problema é que os adultos não estão sabendo colocar autoridade nesse vazio que gradualmente está sendo deixado pelo autoritarismo. Então, de certa maneira, vai se criar uma espécie de tirania. Sérgio, não é só isso, é tão complexo, né? É muito complexo. Qual que é a crise na família também? Se você não tem um trânsito que te permite chegar em casa a tempo de passar 1 hora de qualidade com seu filho, se você não tem nenhum mecanismo de lazer, de momento de incentivo a esses momentos em família, a máquina do Estado, a máquina como um todo, a maneira com que as coisas são feitas também, contribuem para isso. O que a gente vê é uma ausência dos pais, mais do que uma queda de autoridade,
é realmente uma ausência. A ausência leva a culpa e é maior dificuldade de pôr limite. É uma ausência de ter que trabalhar mais, de demorar mais para chegar em casa, ou de se ocupar com um monte de apelos externos. Ou não ter nem energia para isso. É o sujeito se sente culpado, e ao sentir culpado, ele vai ter que compensar. Com presentes e tal. Ou nem ver, né? Não vai ou nem ver. Limite. Isso você está falando ou nem percebe, em alguns né? lugares nem vê mesmo. O cara chega em casa às 10 da noite, o filho já dormiu, ele vai acordar às 4 porque ele tem que pegar 2 trens e um ônibus para chegar no trabalho. Então, é uma situação complexa mesmo. Agora, pelo que a gente conversou na semana passada, que a gente começou até conversando nesse programa, o que me parece é que até na visão de vocês, a gente está passando por um momento assim, de transformação, isso é óbvio, né? De transição. Mas, de alguma forma, um vácuo também. É isso mesmo? Você acha que tem, Alexandre, um vácuo, um momento em que as pessoas, voltando no exemplo que o Vianney deu lá no primeiro programa do Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver, quer dizer, aonde que eu me agarro, principalmente... Na verdade, é uma falta de referência, mas isso sempre é preenchido por alguém. O Maurício Ricardo falou muito de questão de polarização na política, PT, PSDB, vem o PMDB preenchendo esse vácuo. Você tem um legislativo e um executivo que às vezes não conseguem evoluir em determinadas questões, vem um judiciário e preenche o vácuo. Você vê uma crise na família, vem a religião e preenche o vácuo. Preenche o vácuo. Então nós temos assim, há um vácuo sim, agora a questão é quem vai preencher de que quando forma. falta dinheiro, a crise econômica, quem preenche o vácuo? Boa pergunta. Aí, o grande perigo está justamente aí. No caso da Alemanha, quem que preencheu esse vazio? Esse é o perigo. Mas nunca mais vão ter uma ditadura. Ninguém tem bola de cristal, há condições propícias. Até porque tem uma geração que, acho que talvez não a maior parte do eleitorado, mas diria que provavelmente metade do eleitorado não conheceu a crise a ditadura. A crise do lulismo e do petismo só está acontecendo em função da queda na qualidade da economia. Se continuasse naquele crescimento constante que reelegeu Lula, por mais que elegeu tenha a Dilma, corrupção, por mais que tenha petrolão e tranquilo. Só para dar um exemplo histórico, o cristianismo é um fenômeno religioso extraordinário, mas ele entrou e cresceu na brecha, no vazio deixado pelo Império Romano, no processo de declínio, de decadência, quando as pessoas começaram a negligenciar a vida pública romana. Além disso, nós temos também uma falta de entendimento ainda do que a rede mundial de computadores, a famosa internet, propicia. Nós ainda não sabemos como utilizá-la. A gente vê acesso, vê policiamento de um lado, enfim, é uma fase de mudanças, é uma fase de mudanças grande na sociedade mundial em geral. Nnós não sabemos ainda o poder da internet. Pois você acha que corre o risco, por exemplo, que político joga para a plateia, né? A questão da maioridade penal é um exemplo, mas tem outros vários. Se a pesquisa deu que 80% da população quer redução da maioridade penal, por mais que não tenha aprofundado na discussão, é isso que nós vamos fazer, é isso que o Congresso, que a Câmara dos Deputados pelo menos já fez. Mas e com relação à internet, você acha que essa onda conservadora pode chegar à internet? Eu não sei se é porque eu tô há 15 anos vivendo de internet, né? Na época era discada ainda, eu briguei muito por qualidade de rede para fazer upload de arquivo, eu tenho acompanhado isso tudo. E o que eu acho mais curioso na internet é que até hoje ela é discutida como se fosse o novo, né? Ela é o novo há 15 anos. Ninguém percebe, tá certo que em termos históricos é o novo, mas para mim já está mais que consolidado. Hoje em dia, quando você assiste TV via streaming por um serviço de internet em Full HD na sua casa, aquilo que lá atrás os especialistas, os estudiosos já diziam que no futuro não ia ter TV, ia ter uma caixa preta, que ia ser via internet um provedor de conteúdo, isso já está tão claro, isso já está tão aí, né? Todo mundo já tem voz, os vloggers do YouTube já vivem de ligar uma câmera no quarto e falar, e já conseguem ter anúncios suficientes para isso. A gente já vê uma concentração em duas grandes corporações, que é o Facebook e o Google, pegando essa rede que sempre foi plural e transformando ela em duas coisas canalizadas, obrigando a gente a ficar em linhas de tempo, ou obrigando a gente a ficar dentro de um canal de TV, que é o YouTube. A economia velha já está tomando conta dessa economia nova, né? E a realidade da internet já está aí, César. Então eu acho assim, esse é o novo mundo. Eu não acho que é o que vem pela frente, é como a gente vai lidar com ele, porque ele já existe. É esse mundo que já está aí, ele existe, ele está acontecendo. É um mundo onde a gente não controla mais
o que o filho está fazendo, acabou. Pornografia, meu Deus do céu, o que era pornografia no meu tempo, o que é para os meus filhos, né? Não tem nem comparação, né? O acesso que se tem. Na peça, na peça do monólogo do Paulo Betti, que esteve em Uberlândia, ele mostra na época dele, né, qual que era a pornografia, que era um desenho preto e branco, assim, silhueta Carlos da Zéfiro, mulher. o Carlos Zéfiro, o famoso, Exatamente. chamava, esqueci o negócio de catecismo, né, o livrinho de catecismo, o cara da banca vendia escondido, né, era desenho, né, o menino, você citava com material da Casa Pernambucana de sutiã e calcinha, é o que tinha, né. Hoje é um outro mundo, os contatos são outros. Você tem um aplicativo, que é o Tinder, que você vai passando o dedinho assim, gostei, não gostei, gostei, não gostei. Você seleciona pessoas para conversar, para namorar, para se encontrar, fazendo assim com o dedo, né? Eu passei por um divórcio recentemente. Todas as minhas relações que eu reconstruí afetivas foram através do Facebook. Todas. Porque eu pensei, um cara de quase 50 anos ir para uma balada e ficar lá de tiozão com um copo na mão, não. Eu preferi puxar as pessoas para conversarem offline e conhecer as pessoas por ali. E deu muito certo, eu estou namorando, estou feliz, está tudo bem. É um novo mundo, ele existe. Mas há ainda muito a ser absorvido, Maurício Ricardo, ainda de saber como é que vai ficar. Eu entendo, tá? Você me disse que são 15 anos já. Mas, por exemplo, 15 anos para o direito é muito pouco. Entendeu? Então regulamentação nós não sabemos como, do ponto de vista legal e do ponto de vista jurídico, o jurídico é mais um lado do entendimento dos tribunais, como isso vai ficar. Porque a proporção é grande. Eu quero deixar claro, né? Há 15 anos a internet não era isso. Ela realmente evolui, ela é nova todo dia. Mas eu quis dizer que a gente tem que chegar no momento já de falar, olha, isso aí é internet. Não, é o que vai ficar. Não tem dúvida. E aí, Benê, nós estamos terminando, mas tem umas coisas que não mudam do ser humano, né? Você falou já o efeito manada, né? Efeito manada por Maurício. Você falou, né? O efeito manada. O que é efeito manada maior que o linchamento e que é coisa mais antiga do que o linchamento. Né? E aquela coisa do sujeito, mesmo do na rede social, né? mesmo na rede social, ele procurar os iguais. Né? Então você vê grupo de WhatsApp, por exemplo, que, pelo amor de Deus, se a gente for então, o que eu entendo aí é que a história está aí. A história dá 1000 exemplos para a gente. Está acontecendo aqui, não é quais novo, são os ciclo, caminhos, né, que a gente deve seguir com muita cautela. A gente não pode prever o futuro. A gente sabe que o humano tem assim, ele é levado muito pelo calor do momento e ele quer sempre varrer a história. E a história mostra também, inclusive, que ela não é controlável. Não é? Essa é a coisa triste aqui. A gente só pode ver. A gente tem os exemplos. Gente boa, né? Porque senão o Hitler estava aí até. A gente tem exemplos do passado. Se a gente pudesse aprender com a história. É verdade. Né? Não haveria outro Hitler, mas hoje eu tenho dúvidas. Na Europa está lá começando a coisa de novo. A semente está plantada. Agora é contra. Cada ataquezinho terrorista desse aí, do Estado Islâmico na França, é mais um cara que quer ver tudo. Mas aí já dá mais dois outros programas e vocês estão inclusive convidados para a gente até vai vir com a mesma roupa. A gente pode... Só para completar, algum paradigma vem pela frente, se vai ser bom, se vai ser ruim, mas alguma sabe, coisa porque está tudo muito aberto. Vai virar. Obrigado demais pela presença, Maurício. Alexandre Vianney aqui, foi um papo muito gostoso nesses dois programas e vocês estão sempre convidados, é sempre muito legal. Obrigado e a gente se vê no próximo programa. Até lá.